Olá, meus amigos, sou o professor Márcio Peixoto, estamos mais uma vez juntos, mas agora tratando de ação penal, matéria tranquila, matéria fácil. Agora, nós acompanhamos nas últimas aulas, nós trabalhamos nas últimas aulas o inquérito policial, que é uma matéria muito importante para que possamos entender toda essa dinâmica da persecução penal e, consequentemente, a ação penal. E caso você não tenha assistido a essa aula, tem aqui no nosso canal, tá lá nas nossas primeiras aulas, as matérias que têm relação com o inquérito policial e vale a pena dar uma assistida caso você não tenha assistido. Agora, o que eu preciso saber de ação penal? Ele pode ter como consequência, ele pode ter como origem também a questão do procedimento administrativo. Que procedimento administrativo seria esse? O que é o inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo que busca apurar autoria e materialidade. Nesse contexto, quando eu tenho um inquérito policial, nós temos a peça que inicia o inquérito, que nada mais é do que a portaria. É um ato administrativo e que dá ensejo ao início. Nós temos toda uma ordem cronológica no que se refere àquele crime que está sendo apurado, mas uma coisa é certa: a portaria é o primeiro ato do inquérito e o último ato é exatamente um relatório, que nada mais é do que a síntese de tudo que aconteceu naquele inquérito policial. E aí, gostaria de chamar o Fernandão. Fernando, bota pra gente aí lá no nosso Código de Processo Penal. Para quem não tem o Código de Processo Penal, tranquilamente acesse ali, bota no Google CPP, o Código de Processo Penal, Planalto da República. Pelo menos isso eles funcionam muito bem. Pelo menos aí a lei atualizada e bem honesta. O que diz o artigo 10º e principalmente o artigo 10º, parágrafo 1º, que despenca em concurso? Ele diz o seguinte, no artigo 10, ali na telinha: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Tudo bem, é a regra. E aí? Que autoridade é essa? Autoridade policial, que só pode ser delegado de polícia civil ou um delegado federal, visto em outras aulas. Agora, essa autoridade, conforme diz o parágrafo 1º, diz que fará minucioso relatório, que é a parte final do inquérito, do que tiver sido apurado e aí o mais importante para a prova, enviará os autos ao juiz competente. Enviará os autos ao juiz competente. Em vários estados, nós trabalhamos enviando para o Ministério Público. Isso é até compreensível. Vai para o juiz, para o MP, para o juiz, para voltar para a delegacia. Realmente demanda muito tempo. Agora é aquilo, você quer ser aprovado na prova ou você quer saber? Evidentemente, vamos pensar nesse primeiro momento em ser aprovado ali na prova. E a prova, o caminho mais seguro é você trabalhar com a letra da lei. E não esqueçam, a autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. E ao ter essa demanda dessas diligências que foram, em princípio, apurados por uma delegacia de polícia, pela autoridade policial, o juiz vai expor para o Ministério Público, que vai se manifestar, em princípio, contra a denúncia ou não. Pode ser que o promotor ele entenda que esses autos devam retornar para a delegacia para que sejam feitas novas diligências. Mas se ele resolver colocar para frente, evidentemente o juiz vai dar um prazo para que a outra parte se manifeste, e entendendo que deva realmente a denúncia prosperar, tranquilamente nós teremos ali, para boa parte da doutrina, o início de uma ação penal. Agora, quando eu penso em ação penal
é bem interessante, é um direito que qualquer cidadão tem de procurar o Estado no sentido de continuar a persecução penal. De continuar a persecução penal. Alguns dizem com direito subjetivo de pedir ao Estado juiz que continue ali traçando essa persecução penal. E o mais interessante de se notar aqui é que nós temos alguns tipos de ações penais. Isso também despenca em prova. Nós temos a ação penal pública e nós temos uma ação penal privada. E qual é a diferença entre a ação penal pública e a ação penal privada? É mais uma questão de política criminal. Em determinada época, provavelmente na década de 40, nosso Código Processual Penal, ele é da década de 40, a maior parte, a sua origem, pelo menos no nosso Código atual, embora tenha havido várias modificações. O interessante notar é que, por uma questão de política criminal, entendeu-se à época que alguns crimes deveriam sofrer uma maior reprimenda que outros. Quando eu penso em ação penal pública, pegando lá aquele conceito do direito administrativo, no direito administrativo eles trabalham muito com aquela questão da predominância do interesse público sobre o interesse privado. É uma ideia muito semelhante à do direito administrativo. Quando eu penso em crimes como homicídio, como estupro, como roubo, como extorsão, entendeu o legislador que deveria sofrer uma reprimenda maior. Olha, independente do que a vítima ache, nós vamos proceder. Pertence ao Estado. Nós vimos em outro momento que o Ministério Público, ele é o dono da ação penal pública. O MP, ele é o dono da ação penal pública. E quando ele não é o dono da ação penal pública, ele atua como custos legis. O que é isso? Ele atua como fiscal da lei. Mas não só fiscal da lei, como também fiscal de todo o ordenamento jurídico. E aí, o que acaba acontecendo? Uma questão de opção legislativa. São crimes, alguns crimes, nós vamos entender que é de ação penal pública por uma questão de maior lesividade para o cidadão comum, deve-se sofrer uma maior reprimenda. Ah, mas ele tentou me matar porque ele estava nervoso, ele tentou me matar porque estava atormentado pelo mal, mas no fundo ele é uma boa pessoa, ele é até da minha igreja. Olha, é claro que isso é aparentemente compreensível, mas tem coisa que não tem jeito. Isso pertence ao Estado. Agora, por outro lado, existem crimes que o Estado juiz, ele não está nem aí para você. É você que vai movimentar aquela determinada ação. Se alguém me xinga, ô feioso, tem um cabelo ridículo, ô fulano de tal, orelhudo, ô cabeçudo, ninguém quer saber se eu sou isso. Sou eu que posso me sentir incomodado e eu vou ter que movimentar a administração pública por meio de uma delegacia, por exemplo. Agora é claro que vou chegar na delegacia, queria falar com o delegado. Ô doutor, eu fui chamado de doentinho, eu fui chamado de orelhudo, de retardado. É claro que a autoridade policial provavelmente vai falar o quê? Você tá de brincadeira, eu cheio de coisa para resolver e você vai querer fazer um registro de ocorrência dessa forma? Isso pode até acontecer, a gente sabe que acontece realmente, mas o fato é um direito que você tem dentro desse contexto da ação penal privada. Agora, mas professor, como eu sei que a ação penal é pública ou ação penal privada? Em princípio, você não vai saber. Eu só vou saber se eu souber outras subdivisões. Como, por exemplo, a ação penal ela pode ser pública incondicionada ou condicionada. Então gravem isso, não esqueçam isso. A ação penal pública ela pode ser incondicionada ou condicionada. Agora, quando ela for condicionada, ela tem outra subdivisão. Ela pode ser condicionada por representação ou também ser condicionada por requisição. Quando eu digo que a ação penal é pública incondicionada, não esqueça daquele filósofo francês que uma vez falou: "Laissez-faire procès, la vie de projet de TKO." O que será que ele quis dizer, hein?
Não tem caô, não tem caô, não tem história. O promotor, ao saber dessa notícia crimes, é obrigado a já se preparando para iniciar uma denúncia a partir do momento que ele tiver ali a justa causa, por exemplo, tiver todos os dados, autoria, materialidade, ele já pode proceder. Essa é a ideia aqui. Então não esqueçam isso, ação penal pública incondicionada não tem jeito, o promotor é obrigado a proceder. Em outro momento vamos tratar dessas características e desses princípios envolvendo a ação penal pública incondicionada. Agora, eu pego o Código Penal ou pego outro diploma qualquer, como eu vou saber se a ação penal pública é incondicionada? Não está dizendo nada. Matar alguém, pena 6 a 20 anos, por exemplo. O que está escrito embaixo? Está escrito nada. Embaixo do título, embaixo do capítulo. Nada está falando sobre o tipo de ação penal. Eu vou entender que a ação é penal pública incondicionada. Agora, nós temos a ação penal pública condicionada. Também é grave. Também depende de reprimenda. O Estado, o juiz, teoricamente, tem interesse em levar os autores do crime a alguma sanção. Mas tem que ser condicionada a uma representação. Tem que ter um pedido, autorização da vítima para iniciar uma persecução penal. Exemplo, o estelionato. Hoje o estelionato normalmente é um tipo de crime que quem sofre estelionato, a maioria dos policiais tem essa fala, no sentido de, ele sofreu estelionato porque ele tem olho grande. O próprio olho grande dele fez com que ele sofresse ali uma reviravolta e tomasse uma volta. E às vezes você fica com vergonha. Caramba, eu entrei no investimento, achei que ia ganhar 100%, 200% e acabei tomando uma volta, fechou a empresa, a financeira, e aí aquela enxurrada de ações, enxurrada de problemas, e aí você fica sem graça de ir para a delegacia. É grave? É um problema grave, mas eu preciso assinar a representação. Agora, o mesmo estelionato, se for contra vulneráveis, por exemplo, um idoso, se for contra a administração pública, e aí já passa, por exemplo, a ser uma ação penal pública incondicionada. Outra coisa importante também, não menos importante, aliás, é a por requisição. Agora, a ação penal pública condicionada à requisição, assim como a condicionada representação, em algum ponto da legislação vai estar escrito: os crimes descritos nos artigos tais, tais e tais serão punidos, tá? E serão utilizados por meio de ação penal pública, seja condicionada representação ou requisição. Só que na requisição, qual é o macete aqui? Caiu na sua prova requisição, não esqueçam, ministro da Justiça. Ministro da Justiça, a ação pública não é dele, mas é ele que dá aquele start, é ele que inicia junto ao Ministério Público aquela persecução penal, ele dá aquele iniciozinho em situações envolvendo, por exemplo, crimes contra a honra da figura do presidente, não é o ex-presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é isso, é a figura do presidente, é o órgão do Poder Executivo, não é o cidadão. E imaginando um crime contra a honra de um presidente, por exemplo, do atual presidente, ele entende que a sua honra foi atingida, ou que algum chefe de Estado foi atingido. Acaba ocorrendo o seguinte: o ministro da Justiça vai provocar o Ministério Público Federal, por meio do Procurador-Geral da República, que, por sua vez, onde é que foi? Foi um crime contra a honra por meio da internet. O sujeito mora no Rio de Janeiro, por exemplo. Vamos para o Rio de Janeiro iniciar a persecução penal por lá. Mas uma coisa é certa: uma não se confunde com a outra. Representação, qualquer cidadão pode fazer, mas a requisição, não. Agora, nós temos também a ação penal privada. A ação penal privada, a depender da doutrina, ela também pode ser personalíssima. Ela pode ser exclusiva ou propriamente dita, e pode ser também ação penal privada subsidiária da pública. Quando eu penso na ação penal privada, ninguém está nem aí para você. É você que se sentiu ofendido e vai provocar
ao Estado juiz, sem intervenção ali direta do MP, ele não vai atuar como dono da ação, vai atuar como custos legis, como fiscal da lei, mas ela pode ser, por exemplo, personalíssima. Caiu na prova, nem pensa muito. A ação penal é privada personalíssima, ou seja, eu sou o único titular daquela ação. Eu sou o único titular. Caso venha a ocorrer um falecimento, por exemplo, não cabe sucessão processual. Em outras palavras, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Eu tenho certeza que é a sua esposa ou seu marido. Eu tenho certeza. Que isso, professor? É minha mãe. Sua mãe nada. Se houver um falecimento, quem é que fica com as coisas? É o marido, é a esposa. Quem vai suceder? É a esposa. E depois, mas não tem esposa, a esposa não interessa, a viúva não interessa. Ué, sobrou quem? Aí sim, pensa na Igreja Católica, em nome do Pai, em nome do Filho e do Santinho do Irmão. Ascendente e descendente. Então, o sujeito faleceu, vamos pensar no seguinte: é o cônjuge. Depois, ascendente, depois descendentes e o irmão. Essa é a sequência. Só que na ação penal privada personalíssima não tem sucessão processual. Ao passo que a ação penal privada exclusiva, nós temos sucessão processual. E já adianto, 99,99 dos crimes de ação penal privada, tá? Eles possuem essa característica de ação, de ser uma ação privada, ação penal privada exclusiva, por ter sucessão processual. Agora eu já adianto que o que tem mais chance de cair na sua prova é o terceiro tipo, a ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública, essa é que tem maior probabilidade de cair na sua prova. Se você pensar no fundo, ela é uma ação penal pública, mas que, por inércia do Ministério Público, como é que funciona isso? Palavrinhas mágicas: inércia, desídia, negligência do Ministério Público. Vamos imaginar que o sujeito está preso, o promotor tem 5 dias para oferecer a denúncia e não ofereceu a denúncia. A partir do 6º dia, que no meu exemplo, inicia-se um prazo de 6 meses para o particular, para não deixar perecer a ação, continuar a ação, claro que por meio de um advogado, para que ela não pereça. 5º dia não denunciou, a partir do 6º, e aí você está lá, olha no portal lá do Tribunal de Justiça, vê que o promotor não fez nada. O advogado não pode denunciar, só quem denuncia é Ministério Público. Então ele vai, por meio de uma queixa-crime, continuar essa persecução penal. E vai. O promotor ele pode até retomar a ação se houver negligência do autor, mas não vai ter negligência do autor. Se ele fez isso, dificilmente vai ter. E vai fazer posteriormente um aditamento para continuar a ação. De qualquer forma, o que eles vão pedir na prova? Que a ação penal privada subsidiária da pública é aquela que o promotor perde o prazo por meio de negligência, desídia, iniciando assim um prazo para que o particular continue a ação. E nesse momento que ele continua a ação, é o que nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública. Certamente nós faremos exercícios aqui no nosso canal, nosso concurso em casa, para vocês conseguirem ter maior segurança e aprofundar esse assunto, que nós estamos aqui arranhando a superfície, para que você fique preparado nas provas que caem processo penal. Amigos, um grande abraço e até o próximo bloco. Não sai daí não. Não esqueçam também de se inscrever no canal, tá? Se você gostou, inscreva, fomente junto aos seus amigos, que é um bom canal. E se não gostou, também, muito obrigado. Indica lá para as pessoas que você não gosta. O importante é difundir ali o conhecimento. Um grande abraço e até mais.